Muito bem, então. Começou então a gravação de mais um cursinho pré-ENEM de Biologia, né, realizado pelos bolsistas universitários da UENG de Ubá, tá? Então agora, gente, eu deixo com você, tá, Marcone, Rosane, Roger, a aula de vocês, meninos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula hoje de biologia. E hoje continuamos em genética, né? E hoje nós vamos abordar a segunda lei de Mendel. E a monitoria, né, a aula de hoje apresentada por mim, né, Rosane, e o Marcone. Então vamos lá começar. Então, a segunda lei de Mendel, ela também é conhecida como lei da segregação independente. Essa lei ela vai analisar no mínimo dois pares de genes, mas também pode ser mais, né? Mas igual eu falei, no mínimo dois. Então não, nunca vai ser um. E os genes eles devem estar localizados em pares de cromossomos diferentes. Então Mendel observou o seguinte: os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos separam-se independentemente, originando gametas com todas as combinações possíveis e nas mesmas proporções. Então, um indivíduo que ele é Azão Azinho, Bzão Bzinho, ele produz quatro tipos diferentes de gametas em igual proporção, que aí vai ser um quarto Azão Bzão, um quarto Azão Bzinho, um quarto Azinho Bzão e um quarto Azinho Bzinho. Então, um exemplo de cruzamento considerando os caracteres cor da semente, que vai ser representado aí pelo V, e outro gene representado aí considerando a textura da semente, vai ser o gene R, né? E aí a gente vai ver os resultados na figura ao lado. Aí a gente vê o seguinte: a geração parental em cima, a gente tem Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, que é a ervilha amarela e lisa. E nós temos a ervilha verde e rugosa, que é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vai ter um cruzamento, e aí a gente vai ter a primeira geração, né, geração F1, né, que vai gerar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né, dois indivíduos aí, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou seja, dois indivíduos iguais. E, fenotipicamente, eles se apresentam como organismos amarelos e lisos. Só que vocês podem perceber que eles têm o gene tanto de liso quanto de rugoso, tanto do amarelo quanto do verde, né, da cor da semente. E aí vai ter mais um cruzamento, né, deles, onde a gente vai ter a geração F2. Aí, o que nós podemos observar na geração F2, né? Nós vamos ter 16 indivíduos. E aí, vamos lá, né, começando na primeira linha, né, da direita para a esquerda, a gente vê aí que a gente tem Vzão,
da esquerda para a direita, né? Não sei se foi isso mesmo que eu falei. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, depois Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na segunda linha, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aí, o que a gente observa? Lá na primeira linha, teve variação ali nos genes dos indivíduos, no jeito que eles são formados, mas fenotipicamente a gente gerou ali apenas ervilhas lisas e amarelas, né? Já na segunda linha, a gente vê que tiveram ali a Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, são ervilhas amarelas e lisas. Já Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, são amarelas e rugosas. Aí, na terceira linha, as duas primeiras, né, elas vão ser lisas e amarelas. As outras duas são lisas e verdes, né? Porque vocês podem ver, Vzinho, elas são Vzinho, Vzinho, então só podia ser verde, né? E embaixo, aí na última linha, nós vamos ter uma amarela lisa, uma amarela rugosa, porque no caso aí elas misturaram, né? Elas têm elas têm o gene do amarelo e do verde, só que o amarelo foi predominante, então por isso que elas saíram amarelas. E elas também têm, ambas têm o gene para lisa e para rugosa. E aí, como a gente diz assim que genética é um sorteio, né? Uma coisa variável, uma coisa de sorte, né? Então, não é bem sorte, né? Mas quero dizer assim, algo ao acaso, né? Aí tem essa segunda, ela saiu amarela, mas saiu rugosa, né? Porque ela tem o gene para lisa e para rugosa, mas fenotipicamente ela saiu rugosa. E as duas últimas aí, nós temos uma verde lisa e a outra ela é verde e rugosa, porque ela tem só os genes recessivos, né? Do caso aí do o verde, né? É o Vzinho, então para a cor os dois foram Vzinho, né? Vzinho, Vzinho, então não tinha como ela sair de outra cor, ela saiu verde mesmo. E na questão da textura da semente, ela só teve também o recessivo, né? O Rzinho, Rzinho, que é para ser rugosa. Então ela também não tinha como ser lisa. E aí, né, onde a nossa setinha tá puxando para o lado para mostrar a proporção fenotípica aí que a gente obteve, né, na geração F2, né? Então aí a gente vai ter 9 indivíduos dentro desses 16, né? Que são ervilhas amarelas e lisas. E vamos ter 3 amarelas e rugosas. Também vamos ter 3 verdes e lisas. E apenas uma verde e rugosa. Ou seja, a nossa proporção aí, né, dentro de 16 indivíduos, vai ser 9 para 3, para 3, para 1. Terminou, gente. A parte teórica era só isso. Achei que tinha ainda mais um slide, mais alguma coisa para falar, mas não. Hoje
É só isso mesmo que a gente tem para falar na teoria. Então, agora a gente, a gente vai para os exercícios, né, para as atividades do Enem. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e falar comigo, porque não tem como eu ler o chat. Aí pode falar que eu estou disponível para tirar a dúvida. E, e se não tiver, vamos partir para os exercícios. Bom, vamos partir para os exercícios. No 1, a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica da asa vestigial é recessiva e a característica da asa longa é dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração é cinza, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Tempinho para vocês. Então, gente, eu nunca usei essa parte da lousa, não, mas eu vou usar hoje. Espero que
que esteja dando para vocês verem aí, eu vou usar para tentar explicar para vocês a resolução desse exercício. Eu acho que eu até poderia usar o quadro do slide anterior, mas eu vou tentar fazer aqui na lousa. Eu acho que não coloca parar a apresentação. Não, mas tá dando... Ô, gente, alguém me responde se quando põe a lousa se dá para ver. Coloca na lousa. Tá dando para ver, gente? Fala no microfone, fazendo favor. Começou agora, Rosane. Ah, então tá bom. Aí eu vou tentar explicar para vocês. O que acontece? No exercício, tá falando aí que 2 caracteres da música drosófila, eles estão entre os mais estudados, né? Que aí vai ser o tamanho da asa e a cor do corpo. E aí, se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial, ela vai ser recessiva. E a característica asa longa vai ser a dominante. E aí, nós vamos ter também na cor do indivíduo coloração cinza, recessiva, e a cor preta como dominante. E aí, então, o que a gente vai fazer? Asa a gente usa o quê? No exercício tem falando alguma letra? Acho que não, né? Então, vamos colocar letra A para... Não vai ficar muito ruim para escrever, não vai? Vai. Então, fecha, volta lá naquele slide, que eu acho que nele vai dar pra gente explicar. Vou tentar explicar por ele. No anterior. Isso. Vamos supor aí, gente. Acho que vocês conseguem ver meu mouse. Vamos supor aqui que o V vai ser para asa. Então, a gente tem o Vzão, o dominante aí, vai ser a asa longa. O Vzinho vai ser a asa vestigial. O Rzão vai ser a cor preta, que é dominante. E o Rzinho vai ser a cor cinza, que é recessiva, beleza? Aí, esse quadro aqui, ele dá para usar como exemplo, porque é o mesmo caso, essa questão. Vai falar que vai ter um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, né, heterozigotos, eles têm mais de um gene, né, igual no caso aqui, ele tem tanto o gene recessivo quanto dominante para o tamanho da asa e quanto para a cor. Todos os dois aqui, ó, eles são iguais assim geneticamente falando aqui, né? E aí vai ter um cruzamento. Aí que fala? Que foram geradas 288 moscas deste cruzamento aqui. E aí, quer saber qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, né? Esses daqui são os parentais. E aí ele quer saber quantos dessas 288 moscas vão ser também como esses aqui, ó, que são o quê? No caso, tem a asa longa e tem a cor preta, né, que são as características dominantes. Aí, o que a gente vai fazer, né? Nesse cruzamento aqui, desse exemplo aqui, tá falando
que vão ser 9 dos 16 indivíduos, né? Que vão ser amarelos e lisos, igual aqui, né? Então, no final das contas, que primeiro esses dois aqui vão gerar 16 moscas, na verdade. Vou usar falando mosca, né? E aí, depois, né, vai ter gerado 288, mas a princípio são 16. E aí, o que acontece? Como aqui igual deu aqui no Dervilha, foram 9 iguais aos parentais, vai ser a mesma coisa no caso das moscas drosófilas. Nós vamos ter também 9 moscas de asas longas e de cor preta. Aí vai ter 3 de cor preta com asa vestigial, vai ter 3 cinza e de asa longa e apenas um na cor cinza e com asa vestigial. Só que aí, como que a gente faz para descobrir este número aqui? O que a gente vai fazer? Aqui na nossa proporção, no caso, né, foi 9 para 16 indivíduos, né, igual aos parentais, de cor preta e asa longa. Então, e aí fala que foram gerados 288. O que a gente vai fazer? Vocês vão ter que imaginar, né? Ou se vocês quiserem, eu posso abrir lá na lousa. A gente vai colocar aqui, ó, 9 sobre 16, tá? Vamos abrir lá. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Senão, mandar vocês imaginar vai ser difícil. Isso aqui que apaga? Gente, vocês desculpa aí que eu nunca usei isso, tá? A primeira vez. Mas então vamos lá, canetinha. Aí o que a gente vai ter? A proporção. Desculpa a letra feia. Mas aí a gente vai ter, né? A nossa proporção de indivíduos na cor preta e asa longa vai ser 9, né, sobre 16. Aí a gente vai, pra gente descobrir aqui quantos desses 288, a gente faz isso aqui, né, que é uma regra de 3, né? Aí eu vou só fazer o número aqui na calculadora que eu esqueci para vocês verem, né? Ó, 9 vezes 288, nós vamos ter... Deixa eu fazer aqui embaixo. Ai, será que dá aumento? Ou não? Ih, vou ter que apagar então. Ou senão... Ah, tá. Ops, desculpa. Aí, o que a gente vai ter? 2.592 e vamos dividir este número por 16. Então, nós vamos ter um número de 162. Ops. Aí eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entendeu, gente, fala agora que eu vou explicar. É porque como eu tenho que fazer tudo no mouse aqui,
fica complicado para eu explicar para vocês nessa lousa, né, do Google Jamboard aí, fica complicado para eu fazer a questão toda. Por isso que eu usei aquele quadro de antes, que ele é um exemplo muito parecido. E aí, no caso, a gente faz o cálculo. E aí, a gente tem aí, então, o número de 162, que é a letra B. Deixa eu ver se alguém tinha respondido certo. A Maria respondeu certo. Maria, parabéns. É a letra B, 162. Então, assim, é uma questão para já pegar maldade, né? Se cair na prova, já saber como que resolve. Então, vamos lá para a próxima. Vamos agora para o número 2. Gregor Mendel é considerado o pai da genética, pois através de seus experimentos com as ervilhas postulou duas leis de transmissão de características: a lei da segregação e a lei da segregação independente. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos Azão, Azinho, Bezão, Bezinho produzem gametas Azão, Bezão, Azinho e Bezinho. Letra B. Azão, Azinho, Bezão, Bezão produzem gametas Azão, Bezão e Azinho, Bezão. C. Azão, Azinho produzem gametas Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. D. Azão, Azão produzem gametas Azão, Azão. E. Azão, Azão, Bezão, Bezão produzem dois tipos de gametas. Tempinho para vocês aí. A Maria perguntou por que utiliza 9 por 16, né? Vou voltar ao quadrinho. Então, Maria, se você. Famoso fazer a conta de matemática na raça, né? Fazer uma analogia com a matemática, que às vezes você tem uma fórmula, ou você tem a calculadora, e chega no final você está com dúvida. Aí você vai na raça e faz tudo na mão. Se você fizer esse cálculo de genética na raça, né, ou seja, na mão, você olhando tudo ali sem números, você desenhando tudo bonitinho igual está aqui, e todas as letrinhas, você vai perceber que em um momento de uma geração desse Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com um outro igual, você vai ter 16 indivíduos diferentes aí, entendeu? Aí é essa que é a proporção. Dependendo do cálculo, você pode até às vezes tem uma questão que ela parece que ela é cabeluda igual essa assim, e uma questão é mais simples. Tenta uma hora você misturar, que nem nessa questão número 2, pega dois indivíduos heterozigotos iguais, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, e tenta fazer você mesmo na sua mão. Vai dar 16 pessoinhas depois ali. Por isso. E 9 foram as moscas que tinham asas longas e cor preta, como os parentais, né? Os que geraram, que era o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que eu tinha falado para vocês no início. Como se Vzão, Vzinho fosse
o tamanho da asa e o Rzão, Rzinho, a cor, a cor da mosca. Então, no final das contas, porque o cálculo vai ser igualzinho esse aí mesmo, entendeu? Porque, igual eu falei, eu só usei esse exemplo aí porque já tá na foto, né? Então, igual eu falei com vocês, Vzão vai representar a cor preta, Vzinho representando a cor cinza, Rzão representando asa longa e Rzinho representando asa vestigial. Aí eu vou lá e vou cruzar essas duas moscas, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e são pretas de asas longas. Tá? Faz de conta que aí é mosca em vez de ervilha, nesse exemplo, entendeu? Aí faz o cruzamento e aí vai dar o que tá escrito aí embaixo as letras igualzinho. Só que aí, em vez de liso, rugoso, amarelo e verde, vai ser preto, cinza, asa longa e asa vestigial. E aí vão ter 9 indivíduos. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Pode contar aí, ó. A gente vai ter deixa eu ver, onde que eles vão estar? Na segunda linha. Ah, não, na verdade não vai ser bem Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, não. Vai ser de acordo com só com a cor mesmo e a asa. O que acontece? Se tiver 2 Vzão, né, 2 dominante, então vai ser preto. Se tiver 2 Rzão, né, igual tá aí no primeiro, Rzão, vai ser da asa longa. Mesma coisa no caso do Vzão, Rzão, Rzinho, porque o Rzão com Rzinho, o Rzão vai ser dominante sobre o Rzinho, então a asa vai ser longa. Então, na hora que a gente contar quantos indivíduos aí vão ter asa longa e cor preta, vai dar 9 indivíduos dentre esses 16. Essa vai ser a proporção de indivíduos pretos de asa longa. Aí, ele quer saber, ele pergunta na atividade, vai lá para eu ver, só ver a pergunta. Ele quer saber do total lá, do final lá com 288 moscas, qual que vai ser a quantidade esperada de moscas que vai apresentar o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, né? Que é o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, preto de asa longa. Aí, o que acontece? A gente não vai fazer 288 indivíduos, que imagina o tamanho do quadro. Então, a gente faz igual aquele ali, com 16. E aí, na proporção, vai ter dado 9/16 avos. E aí, para a gente saber proporcionalmente, dentro dessas 288 moscas, quais são pretas de asa longa, a gente vai fazer a regra de 3 ali, entendeu? Aí, por isso que vai usar a proporção 9/16 avos com o número 288, dando 162, tá bom? Se ainda tiver dúvida, pode falar, tá? Que eu vou tentar explicar. Outra coisa também, voltando um pouco no quadro aqui, imagina que essa última ervilhazinha do cantinho aqui na diagonal, ó, ela, no caso, seria uma mosca cinza da asa vestigial, que ela é totalmente o contrário do que foi pedido no exercício, que é uma mosca preta de asa longa. Então, se tivesse pedido essa mosca, em vez de usar o 9/16, a gente usaria 1/16, porque nesse cruzamento que você fez pequenininho aqui, em vez de multiplicar por 9 e depois dividir por 16, você iria multiplicar por 1 e depois dividir por 16, entendeu?
Depende do que ele pediu. Se ele tivesse pedido, por exemplo, a mosca cinza da asa longa, aí seria 3 por 16, porque só, você pode contar depois. Pode fazer na raça, igual eu falei. Vai dar só 3 moscas cinzas da asa longa e 3 pretas da asa vestigial. Aí depende, aí você vai multiplicar de uma forma diferente. Por isso que foi usado o 9 por 16. Ah, ela falou que conseguiu entender. Vamos passar para número 2, que o pessoal já tinha dado a resposta. Deixa eu ver a resposta da galera aqui. Letra A, O, E, C, O, D, e todo mundo errou. Ai, ai. O negócio é o seguinte, galera. Indivíduos com genótipos. Olha só, vou pegar, por exemplo, já na letra B, porque ela é a única que não está falando abobrinha. Azão, Azinho, Bezão. Bezão fez um cruzamento com outro indivíduo, Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Então, o que que acontece? Os gametas que essa galera vai produzir, ele é misturado, né? Você pega uma de um lado e outra do outro. Por exemplo, as duas únicas combinações que pode ter aí de gameta vamos supor, o macho, ou ele vai passar azão, bezão, ou azinho, bezão. E a fêmea só vai passar também azão, bezão e azinho, bezão. Porque é só isso que eles têm. No caso, se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, aí já ia mudar um pouquinho a mais. Ele já ia ter um pouco mais de mistura de gameta ali para ele passar, tá? Porque, por exemplo, poderia ter a probabilidade dele passar um azão, bezinho, mas nesse caso nem tem. Então essa questão é mais simples, ela é uma pegadinha mesmo. Tenta explicar. Posso explicar na lousa também, vou compartilhar a lousa com vocês. Cadê a lousa? Ah, acho que não estou conseguindo compartilhar a tela, não. Deixa eu ver. Tá dando para ver a lousa aí, gente? Sim, sim, Marconi. Ok. Então, deixa eu só apagar aqui. Queria aumentar a comparação. É, olha só, não sei mexer nisso. Ferramenta nova aí para aprender a mexer. Ó, então vamos lá. Aqui já dá para escrever. Um indivíduo, imagina um indivíduo macho. Ai, ai. Indivíduo macho. E aqui eu vou fazer o indivíduo fêmea. Então, ele tem o azão, azinho e o bezão, bezão. Você divide isso aqui, ó. E cada espermatozoide vai fazer isso aqui, ó. Vai juntar um desse aqui com um desse aqui. Aí ele vai vir, ó, pra cá. Aí ele vai fazer, ó, azão, bezão.
E depois o outro espermatozoide, provavelmente ele vai fazer vários espermatozoides. Eles só vão ter esse tipo aqui, ó, Azinho e Bzão. Entendeu? É só esses dois gametas que ele tem, porque você tem que nem eu falei, tem hora que você tem que, na genética, na hora que você está na dúvida, faz na raça, faz na mão, desenha, entendeu? E às vezes se te der uma dúvida, você vai tentar ficar batendo cabeça, não vai conseguir visualizar. Aí, esses são os dois únicos tipos de gameta que ele vai poder produzir, porque ele só tem esses genes, entendeu? Se ele tivesse, no caso, um Bzinho aqui, aí complica. Ele vai soltar, ó, aí você vai ficar misturando aqui o dia inteiro, ó. Vamos supor que ele tem um Bzinho. Aí ele vai ter esse aqui junto com esse aqui e esse aqui de novo junto com esse aqui. Depois ele vai ter esse aqui junto com esse aqui e esse aqui de novo junto com esse aqui. Em vez de dois, ele teria 4 tipos de gameta. Entendeu? Ficou muito confuso o meu desenho aí, mas é isso aí, galera. É basicamente isso. Para saber o tipo de gameta que aquele indivíduo vai produzir, você tem que sim, você tem que imaginar só aquele indivíduo. Depois você faz o cruzamento, entendeu? Passar para o slide de novo. Por exemplo, a letra A, por que ela está errada? Porque ela está falando cada gene separado. Não é o gameta. Vocês vão pegar uns exercícios mais complexos depois, que o gameta ele não vai soltar a razão, só a letra A e só a letra B. Ele vai ter A, B, C, D, E, um monte, entendeu? Você ficar sabe, separando as letras assim não vai adiantar nada. Você só está evidenciando qual o gene, mas qual a combinação de gene que o gameta vai ter. Porque o gameta, ele. Assim, qual que é a probabilidade de você que está aí assistindo ter nascido homem ou mulher? 50%. Então, nessa lógica, você pega o seguinte, por exemplo, na letra B que está certa, 50% do gene do macho ou da fêmea, por exemplo, Azão com Bzão ou Azinho com Bzão. Você pega 50% do A, 50% do B. Entendeu? Aí você vai trocando, modificando, escreve, desenha, senão você faz na raça, faz na mão, senão você não vai conseguir visualizar e nem resolver a conta depois, porque esse exercício é pequeno, tem uns muito grandes. A C tá errada, por exemplo. Azão, Azinho produzem gametas Azão não tem porquê isso. Ele não, se ele não tem, como é que fala, não tá mostrando o B aí, por exemplo, o B, então não tem como ele ficar trocando de recessivo para dois recessivos, dois dominantes no mesmo gene, não tem como. Azão produz gameta azão não é a mesma coisa. E azão, bezão, aí na letra E, produzem dois tipos de gameta. Errado, ele produz um tipo só. Ele sempre vai produzir azão, bezão. A mesma lógica da B, só que ele falou errado, né? Ele falou que produzem dois, na verdade é um só. Vocês entenderam? Posso passar para três? Beleza, então vamos para três. Segundo a lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. Isso que eu falei, ó, 50% de chance. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Bzão, Czão, Czinho terá gametas igual a outra, hein, galera? Vou dar um tempinho para vocês aí.
Ah, ó, responderam aqui. Acho que é a letra C. É isso aí, galera. Se tiver com dúvida no Enem, você marca C de certo ou D de Deus, que vai dar bom. Então, e é brincadeira, tá, gente? Não faz isso, não. Não faz isso, não, cara. É a letra C mesmo, tá? É, usando a lógica da outra questão, né? Bzão, é a mesma coisa, só que tá invertida a ordem ali, ó. Em vez de Azão, Azinho, ele tá Czão, Czinho e Bzão, Bzão. Ele só vai ter dois tipos de gametas, ó. Você combina um lado do B, você combina com um lado do C. Vai dar Bzão, Czão. O outro lado, você combina o primeiro B com o segundo C. Aí vai dar o quê? Bzão, Czinho. Depois você vai pro segundo B, combina com o primeiro C, Bzão, Czão, de novo. Aí depois você combina o segundo B com o segundo C. Bzão, Czinho de novo. Ele só produz dois. Nesses 4 gametas que ele pode produzir, ele só produz 2 tipos. Letra C mesmo, galera. Se tem alguma dúvida, é igual a outra, essa aí, igual a segunda. Eu já vou até passar para 4 aí, porque essa é igual a outra. É. 4. Ih, rapaz, a internet caiu, não, mas. Acompanha aí com a 4 aí que vai dar bom. Considere um indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Levando em conta o mecanismo descrito por Mendel na segunda lei, quantos tipos diferentes de gametas esse indivíduo apresenta? Vou dar um tempinho para vocês, mas já vou falando logo. Essa aí é que eu falei. Você não vai ficar pensando no gameta do indivíduo como se ele tivesse só 2 loci, que é o plural de locus, né? Que vem do local. Você não vai ver o cara só com 2 loci. Esse aí tem 4. Cada loci tem uns ali que tem gene vari, é, variado, né? Azão, Azinho, por exemplo. Gente, tem alguém aí? Tem, o Thiago já respondeu, tá na dúvida Ah, entre a tá. C e a letra A. Ó, todo mundo tá em dúvida entre a letra A e a letra C. É a mesma lógica da, da outra questão, só que, por exemplo, essa aí tem mais, né? Tem mais gene. Tô tentando achar uma caixa de texto aqui. Onde é que eu insiro uma caixa de texto aqui? O frente tem, gente, né? Tem. Vai, não, ali do lado para baixo, essas imagens. Não, nessas formas aí. Formas. Aqui, ó. Vai para baixo, desse. Ô Marcone, pé dos símbolos e você vai em lousa interativa. A letra aqui.
Atividades, lousa interativa. Ah, não, não, não. Show. Eu tô com um outro programa aqui, que é a lousa interativa, eu tô sabendo usar ela menos ainda. Ó, eu vou mudar de tela aqui para mostrar para vocês. Seguinte, vamos ver se vocês já estão conseguindo ver aí. Então, o indivíduo, ele é azão, azinho, bezinho, bezinho, Dzão, Czinho, Dzão, Dzinho, né? Então, é assim que nem eu falei, você começa do A, aí você vem, né, pô, Azão, né, primeiro A, aí você combina o primeiro B, então é Bzinho, mas no caso, quando você chegar no B vai estar igual, porque só tem Bzinho, Bzinho. Aí você vem primeiro o Czão, depois o primeiro D, que no caso é o Dzão, né? Aí o primeiro gameta desse cara que a gente achou vai ser esse aqui. O segundo, você vai repetir até você fazer todas as combinações possíveis. Repete a primeira letra, aí no caso o B, como ele só tem gene igual, ele é igual. Você vai pegar o primeiro C? Não. Você vai pegar o segundo C, no caso ele é Czinho. Aí você vai pegar o primeiro D, porque você tem a combinação de vir isso aqui também, com isso aqui de novo, porque é tudo igual, isso aqui e isso aqui. E você pode ter a outra probabilidade de vir com isso aqui, depois o Bzinho, que nunca muda, isso aqui e isso aqui. Vocês estão entendendo a lógica? Depois que você fez isso, você começa de novo, só que pelo segundo A. O A é Azinho nesse caso. O B não muda. Por exemplo, Czão. Por exemplo, Dzão. Se você fez com Czão e Dzão, você muda agora. E vem fazendo desse jeito. Aí você vai fazendo desse jeito. No caso, deu aqui todas as combinações possíveis. E a resposta é letra C, 8. Eu já vou voltar para o exercício e mostrar para vocês que a letra C apresenta 8. Olha lá, letra C. Quem respondeu a letra C está de parabéns. Vocês entenderam? Pode passar para 5. Vamos para 5 então, hein? A cor do caule dos tomateiros é determinada por um par de genes alelos, sendo que o gene dominante azão confere a cor púrpura, enquanto o gene recessivo azinho determina a cor verde. O aparecimento de duas cavidades no tomate é determinado por um gene dominante Mzão, enquanto as cavidades múltiplas são determinadas pelo alelo recessivo Mzinho. Considerando que esses dois losses gênicos se segregam independentemente, a proporção fenotípica esperada da geração F1 de uma planta dihíbrida submetida a um cruzamento de teste é. Dá um tempinho para vocês.
Vamos lá, então. É, é a mesma coisa, só que com palavras diferentes essa questão. Tem umas palavras-chave aí, ó. Considerando que esses dois loci segregam independentemente, por exemplo, né? E proporção fenotípica de uma planta dihíbrida. Então, vai ser aquele mesmo caso, voltar no quadrinho. Imagina que o tomate, no caso, ele está falando azão, azinho e emizão, emizinho. É a mesma coisa aqui, cara. É a mesma coisa aqui. Vocês imaginam que o azão é o V, imagina que o M é o R. É só isso, cara. Ele vai falar da proporção, né? Que é 9 para 3 para 3 para 1. Quem respondeu a letra A, tá certinho. Essa questão, ela é um pouco pegadinha, assim, porque às vezes se fosse uma outra combinação, se ele estivesse falando uma outra coisa, aliás, se ele não estivesse falando que eles são esses locigênicos se segregam independentemente, né? Ele está falando que as plantas. Ele tá falando de uma forma velada que as plantas têm azão, azão, azinho, emisão, emizinho, né? As palavras-chave aí. Por exemplo, se fosse azão, azão, emisão, emizinho, ele poderia ser a letra B, por exemplo. Por isso que essa questão é uma pegadinha. Poderia ter uma proporção diferente, de 4 para 2 para 2 para 1. Mas no caso é realmente a letra A, 9 para 3 para 3 para 1. É o mesmo exercício, só com palavras diferentes. Vou passar para vocês o gabarito. E galera, é isso aí. Por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, pode falar aqui, ou senão a gente responde lá no grupo de vocês. E boa tarde. Alguma dúvida, Maria, Tiago? Que a live de hoje, a monitoria, né, foi extensa, foi 1 hora aí que tem tanto teoria quanto correção de atividade, não é? As atividades que são meio enjoadinha, né? Meio complexa, porque que nem eu dei a dica pro pessoal aí, João Aham. Paulo. Você tem que. Genética é uma matemática que você tem que desenhar. Probabilidade, é a única parte na biologia que vocês têm que estudar matemática, né? Essa Pois parte. é estatística. Uhum. A resposta da 4 tá aí na tela, que foi a C. Tá. E é importante, ô meninos, que essa questão, essa parte aí sempre cai em concursos, tá? Em vestibulares, o Enem, sempre cai uma questão de genética, de probabilidade, de genes. Então, o que estão falando aí é muito importante. Então, é importante vocês estarem compreendendo e até mesmo revendo. Como no caso aqui, o Thiago saiu várias vezes da live por conta de conexão, né? Eu sugiro vocês, depois que eu postar a gravação, rever ela porque é uma aula teórica e depois também uma correção de atividade ao mesmo tempo. Tá bom, meninos? Então vamos então para então a gravação, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá? Que depois eu posto esse vídeo lá no grupo de vocês.